João capítulo 1, versículo 11 a 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A certeza dos judeus na chegada do Messias é baseada nas profecias do Antigo Testamento, que descrevem um líder político e religioso que libertaria Israel do domínio estrangeiro e estabeleceria um reino justo e pacífico. Segundo a tradição judaica, o Messias seria descendente do rei Davi, um líder poderoso e carismático que restauraria a glória de Israel e traria a salvação para o povo judeu. No entanto, Jesus Cristo não correspondia às expectativas messiânicas dos judeus de sua época. Em vez de se apresentar como líder político e militar, Jesus pregava uma mensagem de amor, perdão e humildade. Ele não desafiou o domínio romano, nem localizado em um reino terrestre, o que desapontou muitos judeus que esperaram a chegada do Messias. A história da exclusão dos judeus em relação a Jesus Cristo remonta ao início do cristianismo. Embora haja muitas razões pelas quais os judeus não acreditaram em Jesus, a maioria das explicações pode ser categorizada em 3 pontos principais: diferenças teológicas, expectativas messiânicas e diferenças culturais. Antes de detalharmos esses 3 pontos mais a fundo, peço que se inscreva no canal, curta e compartilha para fortalecer e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, o que seriam essas diferenças teológicas? Para começar, a maioria dos judeus da época acreditava na unicidade, ou seja, em um Deus único e indivisível que era adorado nas sinagogas e templos em todo o mundo judaico. Para os judeus, a crença em um Deus único e todo-poderoso era uma questão central e fundamental. No entanto, Jesus afirmou ser igual a Deus. Para os judeus, essa afirmação era blasfêmia e se referia à sua compreensão da natureza de Deus. De fato, a Bíblia não cita diretamente que Jesus tenha afirmado ser ele mesmo Deus, mas sim que Jesus teria dito que Deus e ele eram um só, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Essa frase pode ter uma interpretação ambígua e entendimentos diferentes de cada lado. No entanto, não podemos afirmar que Jesus estava mesmo querendo dizer que era Deus, ou poderia estar dizendo que ele apenas segue os preceitos de Deus. Mas boa parte dos judeus da época, segundo João, capítulo 10, versículo 33, chegou a dizer: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Para tornar a situação ainda mais complicada, Jesus não teria corrigido ou tentado se fazer mais compreendido, o que para os judeus foi um forte indicativo de que ele estava mesmo condenado do que dizia. No capítulo 8, versículos 58 e 59 de João, encontramos: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. A Santíssima Trindade também não faz parte da fé judaica. Para os judeus, a ideia da Trindade divide Deus em 3 partes separadas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, encontramos: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este versículo vai de encontro com a Shema, a base da crença judaica que diz: Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor é um. Além disso, Jesus ensinou uma nova mensagem que desafiava muitas das tradições e práticas religiosas judaicas da época. Ele pregou a misericórdia e o perdão, ensinando que o amor de Deus era para todos, incluindo aqueles que eram considerados impuros ou pecadores. Essa mensagem era dedicada à visão judaica de um Deus que recompensava aqueles que seguiam fielmente suas leis e castigava aqueles que as quebravam. Aqueles que não fizeram essa diferença teológica levaram muitos judeus a rejeitar a mensagem de Jesus. Outra razão pela qual os judeus não acreditaram em Jesus foi devido às expectativas messiânicas. A maioria dos judeus da época esperavam um Messias que libertaria Israel do domínio romano e estabeleceria o reino terreno para o povo judeu. Eles esperavam um líder político forte que restauraria a grandeza de Israel e os levaria à vitória contra seus inimigos. No entanto, Jesus não se encaixava nessas expectativas messiânicas, pois ele pregava a humildade, a compaixão e a compaixão acessíveis da vontade de Deus. Em vez de uma revolta armada contra os romanos, para os judeus, o Messias deveria ser um líder forte e vitorioso,
não um homem que morreu nas mãos de seus inimigos. Segundo Maimônides, o principal representante intelectual do pensamento judaico medieval, Deus é incorpóreo, significando que ele não assume forma física, é eterno, está acima do tempo, é infinito e está além do espaço. Deus não pode nascer e não pode morrer. Dizer que Deus assume forma humana o torna um Deus pequeno, conduzindo tanto sua unidade como sua divindade. Como diz a Torá, Deus não é um mortal. Sendo assim, a morte de Jesus não foi vista como uma prova de que ele não era o Messias esperado. As diferenças culturais também colaboraram para fortalecer a descrição dos judeus em relação a Jesus Cristo. A sociedade judaica da época era altamente hierárquica, com divisões entre diferentes grupos sociais. Os sacerdotes, fariseus e escribas eram altamente respeitados e tinham um papel importante na condução da vida religiosa dos judeus. Jesus, por outro lado, pregou uma mensagem que era acessível a todos, incluindo aqueles que eram considerados marginalizados e excluídos da sociedade, como os doentes, os pobres e os pecadores. Essa mensagem não era favorável à posição social judaica da época e ameaçava a posição de poder dos líderes religiosos estabelecidos. Mas mais do que isso, a maneira como Jesus ensinava e realizava seus milagres eram considerados diferentes e até mesmo ameaçadores pelos líderes religiosos judaicos. Ele ensinava com autoridade e realizava curas e milagres em nome de Deus, o que desafiava a autoridade dos líderes religiosos estabelecidos e ameaçava a estabilidade do status. No estado natural das coisas, é importante ressaltar que a rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo não significa que eles eram menos religiosos ou menos comprometidos com sua fé do que os seguidores de Jesus. E suas tradições, incluindo a observância das leis e práticas religiosas mesmo após a morte de Jesus. Como podemos concluir, a inclusão de Jesus como Messias não foi uma questão de falta de fé, mas sim, ocorreu pelas diferenças teológicas e culturais, além das expectativas messiânicas. Como já foi dito, é importante também destacar que a rejeição dos judeus em relação a Jesus não deve ser interpretada como uma rejeição à sua mensagem de amor e compaixão. Muitos judeus foram inspirados pelos ensinamentos de Jesus e seguiram seus ensinamentos e ensinamentos morais, mesmo sem acreditar que ele era o Messias. Além disso, a exclusão dos judeus em relação a Jesus não justifica o antissemitismo e a perseguição que os judeus sofreram ao longo da história. Na Bíblia cristã, há diversas referências que nos levam a crer que Jesus e Deus eram uma única entidade. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, encontramos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Segundo o apóstolo João, no capítulo 20, o discípulo Tomé conheceu Jesus após sua morte, junto a outros discípulos, e quando Jesus pediu-lhe para crer, colocando suas mãos ao lado dele, prometeu e está aqui, Senhor meu e Deus meu. Tomé, que veio a se tornar São Tomé pela Igreja Católica, é quem deu origem à expressão ver para crer. Isso porque antes de se aproximar de Jesus, os demais discípulos deveriam ter dito a ele que viram o Senhor. Ele então diz: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira não o crerei. E você? Qual é a sua visão a respeito de Jesus Cristo? Você aceita ele como o próprio Deus e Salvador de sua alma? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo. Que Cristo o abençoe. Amém.